E se eu te dissesse que o maior evento climático do mundo pode estar sendo usado, na verdade, para distribuir o Brasil em pedaços? Muito longe de ser teoria da conspiração, é muito mais uma estratégia de distração, conhecida como greenwashing. Enquanto o planeta finge se preocupar com o clima, que na realidade é totalmente manipulado por geoengenharia, políticos fazem e trocam de tudo nesse evento. E o que menos se pratica ali é, na verdade, proteção à natureza e à floresta amazônica. Eu sou a doutora Juliana Varão. E aqui no meu canal você aprende a cuidar do seu corpo e da sua mente com consciência, inteligência e propósito. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar e você vai entender como é que esse discursinho verde da COP30 e da Agenda 2030 estão escondendo um grande ataque silencioso à Amazônia e principalmente ao nosso futuro. Talvez você já tenha ouvido falar em greenwashing e de repente não entendeu direito, parece meio técnico, mas na verdade é bem simples. Greenwashing é quando empresas, instituições ou governos usam esse discurso sustentável e verde apenas como fachada, um marketing do bem, uma narrativa falsa, porém com imagem do bem, que na verdade está escondendo atuações muito sujas. E é aqui que entra a COP30. Claro que com diversas questões a serem abordadas, que eu não vou levantar agora, a COP30 foi vendida como um evento que vai salvar o planeta, mas que pouca gente percebe é que esse palco bonito, que na verdade nem foi tão bonito assim, pode estar sendo usado para algo muito mais profundo. Literalmente vender as nossas riquezas naturais com aplauso da sociedade. Aplauso, na verdade, só de quem ainda está dormindo em berço esplêndido. Sabe o que o secretário da ONU, o Antônio Guterres, tem dito consistentemente? Que perder o limite de 1,5 grau centígrado é uma falha moral. Ele tem usado essa expressão o tempo todo, em todas as reuniões. Na verdade, isso é um discurso para programar a mente de quem ouve. É igual a frase "Viva o SUS", que você acaba repetindo, quer dizer, você não sei, né? Mas a massa acaba repetindo sem nem saber exatamente o que significa e sem nem saber o porquê que ela está repetindo aquilo. Porque, na verdade, ela foi hipnotizada com determinadas informações, na qual ela acaba por repetir sem nem perceber. E isso é uma programação da mente da população. E quem percebe a frase que está sendo dita acaba sendo levado a agir como a manada, porque isso é programação mental. Na verdade, é um conjunto de técnicas de manipulação mental muito utilizada de muitos anos para cá. Então, essa falsa narrativa da urgência de crise climática, ela é comprovadamente e completamente falsa, fingindo cobrar a ação dos líderes mundiais com atitudes verdes, quando, na verdade, esses discursos já estão todos prontos. É um grande teatro já escrito e muito bem ensaiado, com antecedência, inclusive. Essa frase reforça que apenas não se trata de um desafio técnico, digamos assim, mas de uma questão ética e de responsabilidade global, onde, na verdade, vai entrar a sua vida, os seus direitos e, infelizmente, a sua liberdade. Só que, enquanto isso, pessoal, na verdade, esses mesmos países ricos estão nem aí para a proteção da floresta. Eles estão, na verdade, financiando empresas que exploram petróleo, madeira, minérios da região, a própria fauna, a própria flora, a própria riqueza, biodiversidade que existe ali, eles estão explorando e, obviamente, diminuindo essa diversidade. Eles fingem defender enquanto queimam o máximo possível. E nesse interim, o governo, que também sempre protestou, agora faz silêncio, cara de paisagem, porque afinal de contas a grande sacada é fazer cara de paisagem, fingir que nada aconteceu até o povo esquecer. Porque, afinal de contas, eles recebem muita informação ao mesmo tempo. Tem a cervejinha e o futebol, e é assim que as coisas acontecem. Tudo muito previsível. Agora, o que está acontecendo na COP30? O que representa vai muito além. Parecem encenações, né, de novela de época, só que pagas com o nosso dinheiro. E que dinheiro, hein? De um lado, fazem discursos bonitos sobre sustentabilidade,
em conferências internacionais, e do outro lado, bancos de investimento, fundos, grandes corporações desses mesmos países vão colocando dinheiro em projetos que só devastam tudo o que eles dizem que estão querendo proteger. E aqui a gente vai falar da grande questão, que são os data centers. Um dos exemplos mais gritantes são esses novos projetos de data centers, que são, na verdade, o grande fundamento dessa corrida pela era digital verde, transição digital verde, na verdade. Toda essa tecnologia depende de data centers. Só que pouca gente fala do impacto ambiental que esses data centers realmente exigem. São gigantes tecnológicos, o consumo absurdo de energia elétrica e água para resfriar todo o aquecimento produzido pela tecnologia. Isso requer isolamento de áreas e tratamento de cidades com deslocamento da água que muitas vezes nem aquela cidade um dia usufruiu. Ou seja, o que a Amazônia tem de riqueza tão inigualável? A Amazônia detém simplesmente o maior aquífero do mundo, a reserva de água subterrânea. Eu não estou nem falando dos rios da Amazônia. O aquífero é a água subterrânea, água doce subterrânea da Amazônia, se chama SAGA. É o sistema aquífero grande da Amazônia, que conta com mais de 160 trilhões de metros cúbicos, que poderia abastecer, pasmem, o planeta inteiro por mais de 250 anos. Além de um rio subterrâneo que se chama Rio Ramsar, que corre abaixo do rio Amazonas e que tem nada mais, nada menos do que 6.000 quilômetros de extensão e mais de 4.000 metros de profundidade. Estão captando a quantidade de narrativas com as quais nós somos programados a vida toda? Além das diversas riquezas arqueológicas descobertas já e comprovadamente já ali na Amazônia, com o LiDAR, que é um laser de alta precisão que já evidenciou e provou a existência dessas cidades, dessas comunidades, com a forma, profundidade, extensão das estradas, das casas, da arquitetura, de civilizações muito ancestrais em toda a região da Amazônia, não somente a que fica no Brasil, toda a Amazônia mesmo. Então, só para vocês terem uma ideia, a região sul do Brasil, aí eu estou mudando um pouco o foco para o sul, que sofreu muito com as alterações climáticas, né, que eles tanto insistem em destruir o sul com essas alterações de geoengenharia, ela possui embaixo dela o aquífero Guarani, que é um dos maiores do mundo. Tudo atrás de quê, gente? Além das riquezas naturais, nós temos uma riqueza muito importante aí, que é a água. Então, enquanto vendem a imagem de sustentabilidade e inovação, eles, na verdade, estão criando novos polos de destruição disfarçados de progresso e sustentabilidade, que quando o povo se der conta, puf, nossa, já foi construído isso aqui e todo o prejuízo que a população vai sentir só vai ser visto depois, quando nada mais puder ser feito. Então, na prática, é a mesma coisa que alguém pedir para salvar a floresta enquanto segura o fósforo aceso. A gente já conhece essa história também, né? Então, narrativa muito ouvida por nós. Greenwashing institucional. Quando a contradição entre o discurso e a prática não é somente de uma empresa, mas sim global. Quem é que paga essa conta? Você, eu, todo mundo. As comunidades, os povos indígenas, os próprios rios, os animais, a natureza, todos nós. Então, no fim das contas, o que realmente está em extinção, pessoal, é o respeito pela humanidade. É por isso que a gente precisa falar sobre o que está por trás da COP30. A máscara dessa proteção ambiental sobre a geoengenharia. A discussão mascarada pública esconde assinaturas de contratos, acordos alheios e contrários ao nosso interesse, ao interesse da população e da humanidade. Interesses geopolíticos e econômicos nos tesouros escondidos da floresta. E tem mais. Perceberam que durante o evento ocorreu geoengenharia no mundo inteiro? Sendo verão ou sendo inverno, na verdade, primavera ou outono, né? Que é o que a gente está vivenciando agora em novembro de 2025. Enquanto um hemisfério está na primavera, o outro hemisfério está no outono. E por alguma coisa estranha, houve tornados em todo o planeta, simultaneamente. Digamos que alguns dias antes do dia 10 e até o dia 21, recentemente, o fim desse evento, que na verdade ele foi findado, né, também com um incêndio pitoresco, digamos assim, né? Então, tivemos basicamente entre 8 e 20 de novembro, nós tivemos tornados no Paraná, no Rio Grande do Sul, São Paulo,
Rio de Janeiro, Portugal, Espanha, Jamaica, mais de 330 tornados confirmados em diversos países da Europa, dados do Laboratório Europeu de Tempestades Severas, o ESWD, confirmou mais de 330 tornados só no mês de novembro. Isso tanto no norte como no sul, como eu falei, independentemente da estação, ou seja, geoengenharia pesada. Intervenções artificiais no clima e na atmosfera através de tecnologias reinventadas, para quem não sabia ainda, sob o pretexto de reduzir o aquecimento global, que também é praticado através da geoengenharia. Então, se você ainda não sabe sobre esse tema, entre na Arca do Reset ou no Wake Up para você poder entender melhor sobre essas realidades que talvez você tenha passado despercebido. Busque conhecimento. Já passou da hora de você entender o que acontece no mundo em que você vive e como as coisas funcionam. Agora, se você achava que o greenwashing era só quando uma empresa pinta a embalagem de verde, o greenwashing é uma narrativa global. É quando o mundo inteiro bate palma, enquanto a Amazônia é loteada e violentada com um crachá escrito de sustentabilidade. Então, na verdade, essas reuniões, esses eventos são realizados para debater quem vai agora dominar aquilo ali. E isso não é novidade, né? Nem na natureza. A gente já tem no mundo animal os predadores que se camuflam para poder pegar a presa de forma discreta e disfarçada. E a presa está ali, crente que não tem nada acontecendo, confiando naquele ambiente e, na verdade, modus operandi. É exatamente isso que está acontecendo com esse discursinho da COP30. Por fora, muito bonito, inovação verde, quando, na verdade, o carbono que eles querem eliminar é você mesmo. Não contentes com esse roteiro repleto de narrativas, ainda houve aquele presente de grego, na verdade, presente de chinês, né? Não de grego, daquela estátua bizonha que é o espírito guardião dragão-onça, de um ser híbrido que parece fazer até par com aquela estátua da ONU, e apesar do chifre ter sido ligado ao dragão, ele é bem similar ao chifre de Baal, né? A quem ele serve. Caso nós acreditássemos que fosse mesmo relativo ao dragão, dentre inúmeros significados, até mesmo espirituais do dragão, um deles é a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual para recriar uma ordem nova. Essa estátua muito estranha segura o planeta Terra nas mãos e com infinitas interpretações nós podemos tirar uma delas. E nesse momento que a gente está vivendo, a gente não pode se distanciar do entendimento sobre o domínio global. Então, se fosse mesmo para selar ali o entendimento, né, uma união pacífica, custava a artista esculpir uma onça pintada, linda, com carinha de onça e trazendo paz? Custava? Não custava, né? Mas é isso, pessoal. E para fechar, logo depois, né, do presente dessa estátua, veio um incêndio para poder fechar com chave de fogo esse evento, que na verdade foi um grande fiasco. Claro, não podemos imaginar quais as reais coisas sairão dali. Então fique atento, porque se esse vídeo fez você refletir e pensar melhor nas coisas que você realmente acredita, fica aqui nesse canal, participa desse canal dando seu like e se inscreva para você poder usufruir de tudo que eu passo aqui para vocês e compartilho agora mesmo. Você também pode compartilhar com pessoas que você quer, deseja o bem e quer que entenda melhor sobre o que está acontecendo. Então, sustentabilidade, pessoal, não é plantar árvores. Sustentabilidade também é entender o que você compra como verdade. Então, comenta aqui embaixo. Qual a outra cortina de fumaça que você quer acrescentar ao evento da COP30 que eu não mencionei? Vamos fazer aqui um grande contexto de interpretações. Eu falei sobre essa parte, que foi o que me chamou muita atenção, sempre, óbvio, e eu gostaria que você acrescentasse o seu ponto de vista aqui embaixo, dizendo qual foi a cortina de fumaça que mais você percebeu nesse evento da COP30. Se você se sentiu mexido também com esse tema e com esse modo de enxergar as coisas, assista também esse vídeo aqui agora, que vai estar na sua tela, para você despertar ainda um pouco mais sobre o que está por trás desses discursos ambientais. Você aqui comigo não vai ver mais o mundo com os mesmos olhos de antigamente. Essa é a minha missão, abrir seus olhos.